Graça e paz, queridos irmãos, boa noite a todos. Estamos de volta aqui neste canal para compartilharmos dos ensinos da Palavra de Deus, a qual já sabemos viva e eficaz, penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para ensinar e para mudar o destino da vida de pecadores. Eu quero ler um texto que vem do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 9 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus dito estas coisas, ou tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles, os discípulos, olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. É um texto maravilhoso, mas eu fico imaginando, meus irmãos, a experiência desses discípulos naquele dia. Eles haviam recebido com alegria a volta de Jesus para o meio deles, depois que saiu vivo do túmulo. Eles haviam sentado com ele, aprendido com ele ainda mais, depois da ressurreição. Inclusive sentado à beira do mar da Galileia, e participado lá de peixe, de pão com ele. A alegria estava de volta. No entanto, Jesus já havia dito para eles, antes desse acontecimento, que ele haveria de voltar para o Pai. Lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Promessa que eles já haviam ouvido dos lábios de Jesus. No entanto, a companhia de Jesus era uma companhia agradabilíssima, segura. Era aquele que, estando presente, os seus discípulos se sentiam completamente inabaláveis, até mesmo diante de situações em que o barco estava no meio de uma tempestade. Ali Jesus acalmou o mar e tudo voltou à tranquilidade. Onde Jesus estava, os demônios iam embora e os seus discípulos viam. Onde Jesus estava, as pessoas eram favorecidas, pecados eram perdoados, mulheres recebiam de volta os seus mortos, pais viam os seus filhos respirarem outra vez depois de terem sido diagnosticados como mortos, confirmada a sua morte. Jesus era motivo de segurança, de alegria, de prazer e da certeza de muita vitória em qualquer circunstância. Mas agora chegou a hora da despedida, chegou a hora de dizer adeus, e de uma forma muito interessante, diferente de como eles estavam acostumados a se despedir. Jesus simplesmente começa a ser levado às alturas, a sair do chão, e os seus discípulos pasmos, boquiabertos, olhando aquela cena, corações tristonhos, partidos, muita saudade já nos seus corações, enquanto Jesus subia e os seus olhos o acompanhavam na sua viagem de volta a casa ao Pai. Uma viagem inusitada, uma viagem ímpar, jamais vista por qualquer ser humano vivo. Agora estava ele nos ares
os seus pés não estavam mais na terra, ele estava agora de volta, até que uma nuvem veio e o encobriu enquanto os discípulos, por certo, o procuravam de alguma maneira para dar a sua última olhada no Senhor, a quem eles haviam aprendido a amar e obedecer. Dois anjos aparecem, e os anjos aparecem, e a coisa maravilhosa é que as palavras dos anjos vêm para endossar a promessa que já havia sido feita por Jesus em um outro momento. Esse Jesus, porque estáis aí olhando para cima, esse Jesus que vocês viram com seus olhos subir para o céu, há de voltar da mesma forma como subiu. Jesus não está voltando para fazer um grande espetáculo. Ele não está voltando para mostrar aos homens que ele pode ir e voltar no momento e na hora que ele quiser. Mas tudo isso faz parte de um plano muito bem arquitetado pelo Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Um plano que é feito para favorecer homens pecadores como nós, pessoas mortais, homens que são fracos na sua essência, que morrem, homens que, na verdade, necessitam de um socorro que venha de fora para que eles possam se sentir seguros. Esses homens sentiam segurança em Jesus, eles se sentiam protegidos com Jesus Cristo. Houve um momento em que dois deles, cheios de uma certa euforia, perguntaram a Jesus: Senhor, queres que façamos descer fogo do céu para consumir esse povo incrédulo? Era uma cidade impenitente que não recebeu Jesus, que fechou as suas portas para Jesus Cristo. E eles então, enfurecidos por conhecerem o Senhor digno de ser recebido por qualquer um, queriam fazer descer fogo do céu. Assim eles se sentiam ao lado de Jesus, cheios de liberdade, cheios de autoridade inclusive, e imaginavam que podiam fazer o que quisessem, porque estavam na presença do Deus Todo-Poderoso encarnado na pessoa gloriosa e bendita de Jesus Cristo. Agora Jesus se foi. A promessa é apenas de que ele vai voltar, e a promessa é feita endossando as próprias palavras de Jesus, agora com as palavras dos anjos. Ele vai voltar da mesma forma que vocês o viram subir. Mas a questão aqui, meus amados, que precisa ser pensada, a questão não é se ele vai voltar, porque ele vai voltar, mas quando ele vai voltar. Eles quiseram saber disso. Jesus disse: não me compete a mim, não compete nem a vocês, nem mesmo os anjos dos céus vão saber disso, porque o Pai fez disso um mistério. Somente Ele sabe o dia e a hora. Mas eu posso adiantar para vocês. Jesus adianta pela palavra dele, dizendo aos seus discípulos que a sua volta vai se dar da mesma forma como se deu os pingos de chuva que começaram a cair nos dias de Noé. Ele diz: assim como foi nos dias de Noé, vai ser também nos dias do Filho do Homem. Quando as pessoas menos pensarem, quando as pessoas menos estiverem realmente preocupadas com isso, vão se casar, vão se dar em casamento, vão fazer negócios, vão viver uma vida normal, como uma vida vivida no meio de uma sociedade. Ele disse: de repente, assim como começou a chover nos dias de Noé, vai se dar a vinda do Filho do Homem, no momento em que as pessoas não esperam. Por isso é que Pedro, na sua carta, na sua primeira carta, ele diz que nós precisamos estar percebidos, porque como tanto Paulo como Pedro nos ensinam que a vinda de Jesus Cristo será como o ladrão de noite. Você não está esperando,
Você não está de olhos abertos, você não está vigiando, enquanto um ladrão qualquer se prepara para invadir a sua casa, você nem sabe disso. Ele disse, vai ser desse jeito. Vai ser como um ladrão de noite. Ele vai chegar de repente para surpreender a todos. E a preocupação de Pedro está exatamente com aqueles que desertam, aqueles que viram as costas, aqueles que diziam, desde que os pais dormiram, fala-se da sua vida, quando isso vai acontecer? E começam a desertar, começam a sair cada um pelo seu caminho, começam a virar as costas para as promessas de Deus. Ainda hoje acontece isso, as pessoas perdem o ânimo, as pessoas desistem no meio do caminho. Deus não desistiu, e esse dia está marcado, e a hora está marcada, sim, na presença de Deus. Deus haverá de cumprir o que Ele prometeu. Por isso, a preocupação de Pedro está aqui. Pelo que, amados, 2 Pedro 3, versículo 14. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Enquanto esse dia se aproxima, Deus nos chama ao arrependimento. O Senhor nos chama para que abandonemos os nossos pecados, purifiquemos as nossas almas, busquemos a sua face, santifiquemos as nossas vidas, porque o dia está chegando. Enquanto esse dia não chega, nós precisamos, como diz as Escrituras Sagradas, ouvirmos a sua voz, não endurecermos os nossos corações, nos arrependermos das nossas coisas, as coisas que nos afastam de Deus, deixarmos as maldades e procurarmos vivermos uma vida completamente pura na presença do Senhor, porque Ele virá assim como foi a chuva no dia de Noé. Da mesma forma como Ele subiu ao céu, Ele haverá de voltar. E por que é que Ele haverá de voltar? Não é para pisar mais nessa terra, e nem para construir alguma coisa aqui, nem mesmo uma cabana, como queriam os seus discípulos para ele, para Moisés e para Elias. Nem mesmo isso. Ele virá apenas para distribuir os seus anjos pelos 4 cantos da terra e chamar todos aqueles que foram comprados pelo seu sangue para subirem desta vez com ele, para morarem com ele na sua casa e participar da sua glória. Você está preparado? Se Cristo vier hoje à noite, se Cristo vier nesse momento, você tem certeza que subirá com Ele. Todos aqueles que vivem com Cristo em santidade e em obediência têm a garantia dada por Jesus, que haverá de subir com Ele para morar com Ele em glória. Arrependa-se dos seus pecados, purifique-se dos seus pecados e viva de tal maneira que o Senhor o abrace naquele dia como filho ou filha, dando as boas-vindas para viver com Ele para sempre. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajude a sermos obedientes aos Seus ensinos, a colocarmos em prática o que essa palavra nos ensina de uma forma tão clara, tão sincera e tão poderosamente. Nos ajude a obedecermos a Sua voz. Perdoe os nossos pecados, oramos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém.